Quero que vocês saiam daqui com uma informação super clara sobre o que nós fazemos desde o fundamento, ou seja, desde a infraestrutura institucional que nós criamos. Esse treinamento podemos compartilhar com vocês, para que possam ler e estudar um pouco. Mas, além disso, quero que entendam um pouco sobre os diferentes sistemas internos que nos permitem ter a possibilidade de gerar lucros por meio da arbitragem. A arbitragem nada mais é do que uma diferença de preço de um ativo. Se hoje em dia falamos de criptomoedas e se focarmos em uma delas, o Bitcoin, podemos encontrá-lo em um preço em uma exchange e em outro com outro valor. E essa diferença de preços, se você souber aproveitar hoje em dia com tecnologia, pode conseguir obter ótimos lucros. Existem diferentes tipos deles. Nós trabalhamos com vários sistemas e o mais conhecido é aquele feito em exchanges centralizadas ou exchanges descentralizadas. SEX significa exchanges centralizadas e Desk, exchange descentralizada. O que mais usamos é nesses e no P2P. No entanto, existem outros, como o triangular, que é feito entre três exchanges. Transferir uma cripto entre três exchanges, entre compra e venda, e lucrar com a diferença do spread. O spread é a diferença de preço. Lá que se pé, hein? O outro é fazer isso entre chains descentralizadas, onde o dinheiro vai conectado diretamente à sua carteira virtual. E a outra possibilidade é com alta frequência. Então, se você juntar tudo isso, você pode acabar tendo ótimos lucros, o que nós fazemos internamente. Na Indo Buy Cross, que é onde você pode ver todas as transações, tudo o que acontece, nós utilizamos parte de alta frequência. Esses milissegundos que vocês veem aqui, essa parte que vocês veem aqui, nós coletamos dentro desse mercado. Vocês precisam saber que, olha aqui, olha que interessante isso que acabou de acontecer, esse que saiu executado e projetado. Isso quer dizer que entra em uma exchange e imediatamente sai para outra. Mas veja que isso acontece em milissegundos e é daí que tiramos o lucro, certo? O lucro. Aqui podemos ver um pouco do que está acontecendo ao redor disso. Vamos ver se consigo atualizar aqui. Acho que está desatualizada. Ok. E o outro é o de P2P. O de P2P. Esse de P2P nos permite obter lucro por meio do que acontece em diferentes países e do que pode ser gerado através das transações. Sim, essas transações geram para nós um spread novamente. E esse spread nós medimos em porcentagem de acordo com o lucro obtido. Vamos um pouco mais a fundo. Nesses poucos minutos que nos restam, a gente pode aprofundar mais no sábado para ficar um pouco mais claro. Mas basicamente é o que está mostrado no gráfico aqui. A arbitragem entre exchanges centralizadas, por exemplo, você compra na Coinbase e vende na OKX. Se faz uma transação entre o USDT, passa para Bitcoin. De Bitcoin, aqui estamos comprando Bitcoin, aqui transferimos, e aqui vendemos e voltamos para o USDT. Mas isso acontece por meio dos nós. Vamos estudar um pouco sobre como funcionam os nós e aí podemos aprofundar. A arbitragem triangular é quando fazemos isso dentro da mesma exchange. Então, por exemplo, mandamos de Ethereum para o USDT, certo? De USDT, mandamos para Bitcoin e de Bitcoin para Ethereum. E nisso fica uma diferença de preço. Às vezes, as operações precisam ser rejeitadas porque não geramos utilidade suficiente e às vezes essas operações não saem como queremos, mas no final podemos ver aqui um lucro bem claro. A arbitragem Desk e SEX, que é entre o descentralizado e o centralizado, temos uma diferença por causa da taxa de gas fee. É aí que a gente gera mais lucro, reduzindo o custo por transação entre as diferentes exchanges. Agora,
Vamos dar uma olhada em como funciona a infraestrutura a partir do módulo Nó, que é o servidor dedicado onde todos os dados são gerados e recebidos. Nos conectamos por meio de APIs, conectamos as exchanges e isso nos permite, em questão de milissegundos, realizar e traduzir isso para uma alta frequência. Se uma pessoa faz isso manualmente, por mais habilidade que tenha, vai demorar 3 segundos e isso sendo muito ágil. Em um sistema de API normal, que é o que se usa no P2P, são 200 milissegundos. Mas em um sistema profissional com um nó como o nosso, conseguimos realizar a operação em 20 milissegundos. Como vocês estão vendo aqui, bem aqui mesmo. Isso vai nos dar a possibilidade de ganhar pequenos percentuais. Realmente são percentuais muito baixos, mas que no final se somam e nos dão o lucro final que nos permite manter nosso sistema e compartilhá-lo com todas as pessoas. Tem algo muito importante, que é a latência. A latência é o que vai nos fazer vencedores. Existe um nó quântico que hoje em dia está sendo o mais vencedor. É o que é utilizado por bolsas como a de Wall Street ou a bolsa de Hong Kong. E eles têm servidores e nós conectados que funcionam a 2 milissegundos. É uma coisa assim, uma coisa muito louca. A infraestrutura é bastante cara, mas com a comunidade podemos conseguir e podemos chegar lá. Agora, do que depende sermos eficazes e gerarmos lucro? Por meio da liquidez e do deslizamento. Slippage. Beleza? Se tivermos boa liquidez, ou seja, bom capital, conseguimos evitar o deslizamento. Podemos evitar o deslizamento. Podemos alcançar uma execução perfeita que puxa as outras operações e que praticamente nos faça ganhar. Que a gente ganhe delas, de outros que estão competindo, mas se tivermos pouca liquidez, no final das contas, o deslizamento, que é o movimento do preço entre o esperado e o que realmente acontece, é onde a nossa margem de lucro vai embora. Hoje em dia, tudo é baseado em tecnologia e em servidores. Nós buscamos conectar a inteligência artificial com os scanners e fazer tudo muito mais rápido, certo? Mas como é um assunto novo, acontece como foi com os celulares. Eu não sei se você se lembra daqueles tijolões, daqueles celulares que custavam, no meu caso, tipo US$ 1.000. Tô falando de uns 20 anos atrás. Lembra que meu pai comprou um e custava US$ 1.000, sabe? Porque a tecnologia ainda não existia ou o que a gente queria alcançar na cabeça ainda não fazia sentido lógico. É exatamente assim que acontece com esses sistemas. Igualzinho, acontece do mesmo jeito. Agora mesmo é um assunto relativamente novo, embora as criptomoedas já estejam em alta há mais de 10 anos. Mas conseguir fazer o que a gente está fazendo é bastante complexo. E eu acho que não é algo que seja. Olha, não é questão de habilidade, é o custo e o preço que a gente pagou para chegar até aqui. Hoje em dia, temos um produto muito vencedor. Está acima de tudo que você pode encontrar por aí e é baseado em tecnologia e IA. Tem que ser muito sincero, há muito mais. Há possibilidades de gerar muito mais lucro, de controlar melhor os riscos e tudo mais. Mas nada que não possa ser alcançado quando trabalhamos em comunidade e fazemos as coisas acontecerem. Então, tudo isso nos leva a uma gestão de risco. Essa gestão de risco é sobre quanto estamos nos expondo, qual é o controle do drawdown, o sleep pace nesse caso, qual é o limite que temos de concentração e o risco de contraparte no caso de eventualmente perdermos uma operação. Agora, perder uma operação aqui significa que não conseguimos executá-la, basicamente. Ou seja, que o sleep pace, a diferença de pressão, nos leve e haja um movimento drástico. Para isso, nós temos um controle de risco, um Risk Manager, que posso compartilhar aqui com vocês, que executa um Risk Manager, certo? Que está no controle, nesse caso, da posição que temos de US$ 260.000, com uma exposição de 200 mil. Isso quer dizer que o máximo que temos em operação são US$ 60.000 para poder gerar um daily de 3 mil, certo?
No caso de 3.000, é mais ou menos 1,5%. Então, não arriscamos, apenas se fizermos em porcentagem. Estamos falando de mais ou menos 30% para poder realizar a operação. Porque um movimento drástico tendo uma operação, por exemplo, tendo um Bitcoin ou tendo um Ethereum, pode nos arrastar. Sim, pode arrastar nossa operação. Mas para isso, temos um controle de risco, que nos permite a nós ter um fluxo completo de operação, onde o que você vê na tela aqui é o que está sendo mostrado graficamente de tudo o que acontece. Se temos a operação, já usamos para analisar as variáveis. Olhamos o custo das comissões, o slippage e a liquidez que temos. Se for aprovado, se for viável, no final as APIs são conectadas. Entra a ordem de compra e venda, o nó entra em execução, interage com o servidor, basicamente processa o livro de ordens, faz a troca e registra o benefício líquido e gera um relatório. E aí, tudo bem? Tá sensacional, né? Esse treinamento está incrível. Vamos ter que aprofundar na TV, porque na verdade tá tudo muito claro o que estamos fazendo aqui. Eu passei para ela, basicamente temos que agradecer muito a Teresa do time de marketing, porque eu passei para ela praticamente um banco de dados. Foi assim que eu falei para ela: olha, isso é o que precisamos dizer. E eles organizaram e deixaram tudo bem bonito. De verdade, muito obrigado a toda a equipe. E, bom, aqui temos um exemplo prático do que acontece. Um capital de US$ 10.000, cotamos o Bitcoin a 100 mil, só para dar um exemplo, e na venda desses 100 mil, 250. Há uma diferença de preços. Se vocês perceberem, entre a compra e a venda é de 1,10%. Isso nos gera um lucro de 250. Entre o custo de execução e o custo de execução das duas exchanges, ficamos com menos 20, e isso nos dá um lucro de US$ 230, certo? Em conclusão, o que eu quero dizer para vocês neste pequeno módulo é que nós não somos iniciantes, de verdade. Hoje em dia já temos uma infraestrutura muito boa, com risco, com velocidade, com execução, tudo completamente mensurável. Hoje em dia é como comprar um carro Rolls-Royce, mas tunado. Ou seja, tunado quer dizer reforçado, melhorado. Sim, mas eu quero chegar hoje em dia. Quero chegar a uma nave espacial que me permita chegar à Lua. E isso nós vamos conseguir e vamos explicar no módulo 2. Pessoal, o que acharam desse pequeno resumo? Foi incrível, uma dose super bacana. Agora mesmo, o que eu quero é que vocês aproveitem, fiquem tranquilos, que estão bem protegidos, que estamos trabalhando incansavelmente, que nada nos supera, a não ser a intenção de ajudar muitas pessoas, de servi-los e de continuar construindo isso em grande escala. Pessoal, para finalizar, não se esqueçam, ainda dá tempo de começar o nosso jogo. Tá mudando US$ 200. Eu tinha dito que aumentaria para 500 se a gente chegasse lá. Não chegamos. Continuamos nos US$ 200. Mas, desculpa, aproveitem o jogo. Continuamos crescendo todo dia, pessoal. Que vocês tenham uma excelente noite. Muito obrigado a toda a equipe. E já faltam 8 dias para nos vermos juntos, para aproveitar. E para fazer com que as coisas aconteçam cada vez mais em grande estilo. Um abraço muito especial. Que vocês tenham uma excelente noite. Obrigado, Teresa. Obrigado, Ângela. A todos que estiveram aqui. Aproveitem o jogo, se cuidem, fiquem bem. É logo. Tchau.